Amém. Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nós outros estamos aqui reunidos, nos exponendo a Tua Palavra viva, eficaz, transformadora. Padre, que nesta manhã nosso coração esteja aberto a escuchar o que o Senhor tem para falar com nós, em nós, por nós e através de nós. Que esta manhã vengamos a, como diz a palavra que vamos a compartilhar, que venhamos a ser transformados por la renovação de nossa mentalidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Quantos aqui já nasceram em um lar cristiano? Quantos aqui ha pagado um preço por sua salvação? Quantos aqui ha pagado o preço por uma bendição? Quantos aqui ha pagado um preço por alguém? Quantos aqui ha pagado um preço por qualquer coisa que seja? Por um bem material? Pero, onde quero chegar com isto, com essas questões, que não são perguntas, são questionamentos mesmos? Nós somos justificados por quê? Somos justificados por lo que hacemos, por nossos hechos, por nosso tempo de oração devocional, por nosso tempo de ayuno, por nosso tempo de entrega, por el preço pagado. É por isso que nós outros somos justificados? Ou somos justificados por Cristo, em Cristo? Porque é uma pergunta tão sencilla, não? É uma pergunta pertinente para os dias de hoje. Porque nós vemos um ativismo tão largo, um modernismo tão sutil e fútil, que quer acelerar tudo, quer que as coisas sejam fast e furious. Tudo seja rápido, tudo seja pronto, a pronta entrega. Eu oro, já tenho que receber a bendição, porque Deus é um cajero automático que eu insero na tarjeta de oração e me sale o dinheiro. Sim ou não? É assim? Essa é a minha justificação. Somos assim. Queremos tudo a nossa maneira, a nosso... Pero a verdade é, somos justificados como? Nossa justificação vem de onde? Se eu vivo nesse entendimento que se eu oro, se eu ayuno, se eu pago o preço, se eu hago isto, hago aquele outro, Deus tem a obrigação de me ressarcir mi pedido, mi desejo. Sim ou não? Pero pensamos assim, porque somos um pueblo justificado mercadologicamente, porque assim nós outros somos ensinados. Sendo que a palavra é tão sencilla, tão pura, pero nós outros gostamos de complicá-la. Vamos a ler Romanos capítulo 3, del verso 21 ao 31. Estamos utilizando uma nova versão da Bíblia. A Bíblia é a palavra de habla castelhana 100%. E diz assim:
Romanos capítulo 3, del 21 adelante. Pero ahora, la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, se ha manifestado con independencia de la ley. Justicia de Dios que alcanza a todos los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. A todos sin distinción. Puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria divina. Pero Dios, por su benevolencia, los justifica de forma gratuita, mediante la liberación realizada por Jesucristo, a quien Dios ha hecho, para quienes creen en su muerte, instrumento de perdón. Así, quando perdonou los pecados cometidos em el passado, puso de manifiesto su justicia. Ya que es un Dios indulgente, pero é sobre todo em el momento presente, quando despliega su justicia al ser el Dios Salvador, que salva a quantos creem em Jesus. ¿Dónde queda, pois, el orgulho humano? Ha sido desmantelado, e não por la observância de la lei, sino em razão de la fé. Sostengo, em efeito, que Deus justifica al ser humano mediante la fé e não por la observância de la lei. ¿Acaso Deus é solamente Deus de los judíos? ¿No lo es también de los demás pueblos? Sin duda que lo es también de los demás pueblos, ya que existe un solo Dios que justifica a todos los que tienen fe, tanto circuncisos como incircuncisos. Pero no estaremos destruyendo el valor de la ley al dar tanta fuerza a la fe? De ningún modo. Mas bien estamos consolidando la lei. Estamos consolidando la lei através de la fé. Irmãos, como diz, ¿entendes lo que lees? Estamos entendendo o que é fé? Temos a teoria que ha sido escrito, fé, certeza de las coisas que se esperam, hechos e convicção daquilo que não se vê. Pero a pergunta é, vivimos em realidade por la fé? ¿Somos realmente justificados por la fé? Em verdade, nós creemos que somos justos em Cristo? Temos fé que somos justos em Cristo? Vamos a ler outro texto. Romanos 5, del 1 ao 11, diz assim: justificados, outra vez, pois, por meio de la fé, Jesucristo nosso Senhor nos mantém em paz com Deus. A pergunta: estamos em batalha com Deus? Teníamos como por alguma rinha com Deus? Alguma peleia com Deus? Teníamos algum problema com Deus? Te digo que sim. Te afirmo que sim.
Porque há um texto aí entre Gênesis e Apocalipse que diz assim: aun quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Inimigos de Deus. Que é um inimigo? É aquele que vai em contra. Aquele que vai contra o que é tuyo. Vai contra tudo aquilo que você tem, de bueno ou malo, te vai de encontro. Não te aceita como és. Eu não aceito e não respeito o inimigo. Pero Deus, com sua benevolência, com seu amor, com sua graça, nos amou, aun quando éramos inimigos de Ele. Inimigos de Ele, nos amou. Sigamos. Ha sido, em efeito, Cristo quem nos ha facilitado, mediante a fé, esta abertura à graça em la que estamos firmemente instalados, à la vez que nos sentimos orgulhosos, abrigando a esperança de participar em la glória de Deus. Es más, hasta las dificuldades nos sentimos orgulhosos, porque sabemos que a dificuldade produz constância. A constância produz uma virtude a toda prueba, e uma virtude assim é fuente de esperança. Uma esperança que não decepciona, porque ao darmos o Espírito Santo, Deus nos ha inundado com amor, com seu amor, o coração. Não? Carecíamos de forças, pero Cristo murió por los culpables en el momento señalado. ¿Ah? Difícil cosa es afrontar la muerte, aunque sea en favor de una persona buena. No obstante, por una buena causa, talvez alguém estaria disposto a morir. Pois bem, Deus nos ha dado a maior prova de seu amor, haciendo morir a Cristo por nós quando aún éramos inimigos, pecadores. Pois agora que, por la muerte de Cristo, Deus os ha justificado, com maior razão por el mismo Cristo nos librará del castigo. E sendo inimigos, Deus os reconciliou consigo mediante a morte de seu Hijo, com maior razão, já reconciliados, nos liberará e nos hará participar de sua vida. Mas aún, el mismo Jesucristo, Senhor nuestro, artífice de la obra reconciliadora en el momento presente, hace que nos sintamos orgulhosos de Deus. E nosotros, com nosso orgulho, tem que ser orgulho, não é nem orgulho, é orgulho. Pensamos que podemos comprar a Deus, fazer trueque com Deus. Pensamos, cantamos aqui há pouco, todo o poder, todo o honor é de Ele. Creemos que temos poder, creemos que nós sanamos pessoas, mi lenço, como? Mi pañuelo
sana as pessoas, me sombra. Nem sombra tenho aqui. Sana, mi paletó. Uau! Eu não tenho poder. Nenhum. Todo o poder é de Ele. Toda a autoridade é de Ele. Agora, ojo. Eu posso realizar todas essas coisas, sabia? Se tenho o dom de manifestar essas coisas, aunque não, eu vou escandalizar, aunque eu não seja cristiano, aunque eu não seja discípulo de Cristo, eu posso realizar curas, eu posso realizar maravilhas, porque é um dom. Todos os seres receberam de Deus um dom. Um com um talento, outro com 2, outro com 3, outro com 4, outro com 5, outro com 10. Cada um tem sua porção de talento. Agora, sua fé é justificada ¿dónde? Por seu poder, por seu talento ou por seu posicionamento em Cristo? Fé, certeza de las coisas que se esperam, hecho e convicção daquilo que não se vê, é viver como já fuera. O reino de Deus se manifesta aqui quando nós entendemos que já vivimos em el reino. Porque Cristo não habita em nós. Sim ou não? Se Cristo habita em nós, por que o reino não se manifesta? Estamos falando na mesa ayer. La tierra, la naturaleza clama la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí o no? Ahora la pregunta de 1.000.000. ¿Somos todos hermanos o no? Todos somos hermanos. Temos um montão de hermanos aí fora que não conhecem seu Padre, a qual, por la fé, temos que manifestar o Cristo que habita em nós para que eles conozcan a seu Padre e vejam em nós a imagem e semelhança de seu Padre. É fácil, pero depende de que tipo de justificação nós estamos firmados, se é por la fé ou se é por obras. Porque há um texto aí em Gênesis e Apocalipse que diz: por la fé, porque por las obras para que nadie se glorie. Porque temos um montão de gente hoje que se gloria do poder que manifesta através de sua vida, da autoridade que tem, de los títulos que carrega. Porque não ha sido por la fé. A princípio, poderia ser por crença. Pero, como diz aqui o texto, hasta por las dificuldades nos sentimos orgulhosos, regocijosos, alegres, contentes, porque nos vai produzir constância em Cristo. E a constância vai produzir virtude em Cristo. E a virtude vai produzir a esperança. Não esperança como quem está esperando algo. É como quem já vive o que se espera. Entende a justificação por la fé?
E aí vem a pergunta de 1.000.000. Em realidade, somos justificados por la fé ou por la crença? Por quem somos justificados? Há um outro texto, Romanos 12, do verso 1 a 7, diz assim: Por lo tanto, por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. No os amoldeis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovar vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. En virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros para que nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, conforme el grado de fe que Dios le ha concedido. A cada um de nós temos uma medida de fé. Uns têm fé para algo grande, outros não, nem tanto. Não têm tanta fé nesse contexto. Pero há outros que Deus concedeu. Pois assim como nosso corpo, que é uno, consta de muitos membros, cada uno desempenha su cometido. De la misma maneira, nós, sendo muitos, formamos um solo corpo em Cristo. E em esse corpo, cada um é um membro ao serviço de los demás. ¡Wow! E puesto que temos dones diferentes, según a gracia que Deus nos ha otorgado. A quem haya concedido hablar em su nombre, hágalo sin apartar-se de la fé. El que sirve, que lo haga con diligencia. El que enseña, con dedicación. ¿Entendes lo que lees? Será que nós estamos prestando atenção no que está escrito no Evangelho? Puro e simples. Será que em realidade nós queremos manifestar o Cristo? Por la justificação, por la fé? Porque muitos de nós pensamos que temos o dom de ensino, o dom de evangelizar, o dom de cantar, o dom de hablar, o dom de fazer montão de coisas. Pero pensamos que mi dom é melhor do que o de los demás. Sendo que o que o Senhor nos ensina, somos tudo parte de um corpo solo. O corpo de Cristo. Esta comunidade é a parte de um corpo que está esparcido por esse mundo afora. Esta comunidade hace parte de um corpo muito mais amplo, grande e complexo. Porque cada um aqui tem seu dom.
Cada um que está escutando tem um dom. É verdade, uns que não sabem ou têm medo de estar aqui adelante falando. Há uns que têm medo de estar aqui adelante cantando. Pero é como posso dizer, evangelista nato. Tem o dom de evangelizar, pero se chama que adelante se trava. Pero para falar com pessoas em la calle e levar a Cristo a elas, é como posso dizer, vulcão. São meus gatitos. Entende o que lês em el Evangelho? O Evangelho é sencillo, hermanos. Cada haga sua função, com orgulho, com alegria e não aquele orgulho pejorativo que utilizamos. Não orgulho de si mesmo, igual, eu orgulho de minha humildade. Não é isto. É o orgulho de ter a alegria de manifestar o Cristo que morreu por mim, aun quando eu era inimigo de Ele. Que quando estou em uma situação complicada de minha vida e mala, eu tenho orgulho de servir a Cristo por passar por aquela situação. A alegria em meu coração se manifesta porque eu me orgulho em Cristo, manifestado em mim, que me transforma por la renovação de mis pensamentos. Em realidade, somos justificados por la fé? Em realidade, somos justificados em Cristo por la fé? Ou somos justificados por circunstâncias? Porque eu leio muito? Porque eu oro muito? Porque eu ayuno muito? Porque eu pago muito o preço? Porque eu vou ao monte? Porque eu. ¿Dónde está Cristo? A justificação é minha ou é de Cristo? Pablo nos ensina algo fantástico. Tudo que é aprendido, tudo lo que sou, depois que conheci a Cristo, eu he tirado a la latrina, he quitado tudo e sacado a la basura, meus conhecimentos, tudo. Pero ojo, tudo isso, todos os conhecimentos em si mesmo que tinha, ele tirou. Pero suas experiências em Cristo, utilizando o que ele aprendeu, manifestou quem é Pablo hoje. ¿Entendes lo que lees? La confusión que hacemos con las cosas. Eu tenho faculdade. Vale, perfeito. Pero corre essa faculdade, converta a Cristo e utiliza sua faculdade, seus conhecimentos em Cristo. Não para benefício próprio. Não para manifestar para mim próprio. Não para ter ganho próprio. Não é para isso que fomos chamados. Nossos dones não é para nós outros. Eu não vou utilizar esse exemplo. Vou utilizar esse exemplo porque aí qualquer coisa a Carol corta. Sabe uma gitana que lê las manos? É bendição. Mira, ela tem um poder. Ela tem um poder, tem um dom. Pero ela pode dizer um montão de coisas para ti. Pode adivinhar um montão de coisas para ti, lendo sua mano. Pero pergunta a ela o número do Bonoloto, eram milhões. Como que é o nome do outro? Primitivo. Estão jogando, não?
Mega Sena. Sim. Ella não te vai dar o número, porque é jogo de azar. Entende? O poder, ela não pode utilizar o poder que tem, a sabedoria que tem, o entendimento que tem, para benefício próprio. Ela pode utilizar para que você la bendiga com uma ofrenda, algo. É um dom. Sim ou não? Seamos sinceros. Há muita enganação aí nesse meio. Pastores, hoje existem pastores gitanos aí que leem as manos. Não são gitanos de pura cepa, pero lo hacen ser. Porque são enganadores. E nós outros, muitas vezes, somos como tales. Somos tal qual são, enganadores. Enganamos pessoas. Porque não creemos em la justificação por la fé. Creemos em la justificação por mi esforço, por mim mesmo, por mis conhecimentos que vou à internet, pesquiso tudo sobre as pessoas e depois começo a trazer revelamentos. Eu sei o número de tu DNI, eu sei não sei que, onde vive, sei não sei que, com quem é casado, quantos filhos tem. Mira, tu marido que não está aqui. Que transformação vai generar essas vidas? Que justificação é esta que estás tu dizendo que está em Cristo ou não? É por la fé mesmo? Ou é para sacar benefício que eu sou revelamento? Eu sou como pode dizer? Um revelador, não? Profeta. Irmãos, volvemos à palavra. Volvemos ao Evangelho. Seamos imitadores de Cristo. Pablo fala, mira, sedes mis imitadores como eu sou de Cristo. Presta atenção. Sedes mis imitadores, pero como eu sou imitador de Cristo. Pablo poderia ir viver sua vida tranquilamente predicando o Evangelho e fazer um montão de coisas em nome do Evangelho, ganhar vidas em nome do Evangelho e desobedecer a Deus? Ele poderia. Porque presta atenção, porque os hermanos, antes de Pablo marchar-se para Roma, creio que foi Ágabo, um profeta, que atou suas mãos e correu os cintos de Pablo e disse, mira, creio que é Ágabo, não? Vê aí, meu estudioso. O profeta que profetizou sobre Pablo, antes de ir, que atou com os cintos de Pablo, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Creio que é Ágabo. Mas não importa quem ha sido. Mas era um irmão fervoroso. Era um irmão profeta. E mira, tenho que salvar a Pablo. Mira o fogo. Agora Pablo mirou para esse profeta. Importa que eu obedeça a Cristo, não tua profecia. E isso vai acontecer.
Porque isso tem que acontecer. Mas se Pablo não fuera justificado por la fé em Cristo, fora justificado por suas obras, eu vou escutar esse profeta e eu não vou para Roma, porque eu não quero morrer. Pero ele estava sendo imitador de su Cristo ou não? Ou ele estava apenas mirando-se a si mesmo? Já paramos para pensar nisto? Em realidade, queremos servir a Cristo por la fé que nos ha sido proposta? Sabe qual a certeza que nos espera em nossa fé? Que tendremos aflições. Que estamos indo hacia a cruz para morir. Porque Deus se alegra de seus hijos que muerem. Essa é a certeza que nos espera. É a convicção que temos que ter que vamos morir. Que temos que morir. É a certeza que nos espera. Pero é por la justificação de la fé que estamos basados? Ou la justificação de não, é que, mira, agora eu tenho uma família, eu tenho que cuidar de minha família, eu tenho um ninho pequeno, eu tenho uma ninha pequena, eu não posso, eu tenho, eu acabo de casar agora, ou estamos novios, eu nem casei aún, nem um marido, nem uma mulher tenho. Pero lo que es mejor? Estar bajo la voluntad de Dios sendo justificado por la fé ou sendo justificado por nossas obras? Aí vem Santiago e diz: mostra-me tu fé sem tus obras, que eu mostro minhas obras por minha fé. Hã? Que impacto com Pablo, não? Não. Minhas obras não são minhas obras, são obras de Cristo em minha vida manifestada. Ou seja, se estou obedecendo a Cristo, as obras se vão manifestar em mim, por mim e através de mim, em Cristo. Se estou sendo justificado por la fé em Cristo, não em mim, não em minhas coisas, não em meus métodos, não em meus meios, não em minhas coisas, não. Prestemos atenção. Que Cristo quer nos ensinar? Que Cristo está nos ensinando a cada dia? Que seamos justificados por la fé em Cristo Jesus, negando-nos a nós mesmos, tomando a cruz de Cristo e seguindo a nossa cruz, não? É que nós outros queremos correr a cruz de Cristo, ser os salvadores do mundo. Não, sou salvador de meu irmão. Cristo ha sido o salvador do mundo, nos ensinando que nós outros temos que ser o salvador de meu irmão, morrendo na cruz por meu irmão. Amém? Entende o que lês? Padre, em nome de Jesus, que nesta manhã nossos entendimentos podem estar abertos a escuchar o que o Senhor tem para falar com nós. Que tu Espírito Santo siga obrando em nós, hablando a nossos corações, a nossas mentes, generando transformação de pensamentos e atitudes, para podermos, ó Padre, permanecermos justificados por la fé em Jesus Cristo, el autor e consumador de nossa fé. Que cada de nós vengamos a utilizar a proporção que nos ha sido dada
de esta fé com integridade, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e esta comunidade. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor.